Olá! Sejam bem-vindos, alunos do quarto ano, à nossa primeira aula de 2021. Como é que vocês passaram as férias? Passaram bem? O que vocês fizeram de bom? Brincaram bastante, correram bastante, leram bastante? Olha, as férias é um bom momento para a gente poder ler, né? Sabem que eu li bastante, eu conversei com os meus amigos, assisti um monte de filme que eu gosto, coloquei, a minha playlist em dia. Muito bom, né? Agora estamos descansados e podemos começar o nosso ano de 2021, certo? Muito bem! Então, mais uma vez, sejam bem-vindos às nossas videoaulas de 2021. Vamos então relembrar, pessoal, um pouquinho do que nós fizemos no ano de 2020? Lá no terceiro ano. Você estava ano passado no terceiro ano e agora já está no quarto. Olha só, você já está maior do que o ano passado e mais inteligente porque você aprendeu muitas coisas nas nossas videoaulas. Vamos relembrar então um pouquinho do que nós vimos? Olha lá. Nós vimos espaços e territórios religiosos. O que é isso? Nós vimos os lugares, né? Nós conhecemos o que acontece na cidade de Curitiba e em outros lugares do Brasil e do mundo. Nós vimos a arquitetura religiosa, que é como fazem, né? Qual é a cara daquele espaço religioso. Nós vimos as torres, nós vimos os minaretes lá da mesquita, lembram? O que mais? Organizações religiosas, o que era isso? Nós vimos a liderança. Vocês lembram que nós trabalhamos um pouco sobre isso? O que era um líder? O que o líder religioso faz? Muito bem. Nós trabalhamos também as práticas celebrativas, que são as festas, são as celebrações dentro das religiões. Nós vimos também as festas propriamente ditas, né? Lembra que nós conhecemos a festa de Iemanjá, nós conhecemos a festa junina, nós conhecemos o Hanamatsuri e nós conhecemos uma festa indígena muito legal que era a festa do Guarupi. O que mais que nós vimos? Nós vimos os lugares de peregrinação. Quem lembra? Nós vimos lá a Aparecida do Norte, nós vimos deixa eu ver o que mais que nós vimos. Nós vimos na região do Nordeste, nós vimos o Ciro de Nazaré. Tudo isso nós vimos nos lugares de peregrinação, que são os lugares para onde as pessoas vão para movimentar, para fazer as suas preces, fazer os seus agradecimentos. Nós vimos também as indumentárias religiosas. O que era isso, prof? Esse nome aí, porque foi bem no comecinho do ano. Será que vocês lembram o que é indumentária religiosa? Mais ou menos a mesma coisa que dizer que é a vestimenta, que é a roupa. Lembra que nós vimos como era a roupa do padre, como era a roupa das freiras, nós vimos as roupas das pessoas que frequentam a Umbanda e o Candomblé, nós vimos as roupas dos Hare Krishna, nós vimos as roupas dos monges budistas, lembram? E além das vestimentas, que é a roupa, nós vimos alguns acessórios que são utilizados pelas pessoas, que aí a gente chama de indumentária, que é como que enfeita, né? Por exemplo, as guias, nós vimos o escapulário, né? Tem pessoas que usam aquele escapulário, tem pessoas que usam pulseiras com seus motivos religiosos, tem pessoas que usam camisetas, né, com a imagem do santo, ou com as palavras, né, que tem a ver com a sua religião. Quem já viu na rua alguém com uma camiseta escrito fé? Muito comum, né? Então isso é uma indumentária religiosa, a pessoa está carregando ali o que ela acredita, né? Tem pessoas que andam com camiseta escrito Deus, escrito Alá, né? Depende da sua fé, a pessoa utiliza aquela camiseta ou aquela roupa para representar a sua religião. E nós vimos também os animais e alimentos sagrados. Eu nem coloquei o alimento, puxa vida, mas nós vimos animais e alimentos sagrados. Nós vimos então que tinha, por exemplo, na religião católica, tinha o peixe, tinha o cordeiro, né? Tudo isso nós vimos na nossa aula. Vimos o pão como um alimento sagrado para os cristãos. Nós vimos a vaca, que era um animal sagrado para os Hare Krishna. E, consequentemente, o leite como um alimento sagrado. Lembram de tudo isso? Puxa, professora, como nós aprendemos em 2020. Eu aprendi muito com vocês e vocês aprenderam comigo. Todos esses elementos nós vimos e nós fomos guardando na nossa cabecinha, certo? Prof, eu não lembro de tudo não. Não tem problema. Sabe o que acontece? A gente vai conseguir lembrar às vezes de alguma coisa da aula quando você vira aquilo. Por exemplo, hoje eu recebi um vídeo, olha só que legal, lá do ano passado, que uma pessoa me mandou. Que a pessoa estava assistindo um vídeo que estava passando lá na televisão e aí apareceu a igreja de
A igreja da ordem apareceu. E aí, a pessoa me mandou um vídeo da criança dizendo assim: olha, é a igreja da professora Macleise. Olha só, não é a minha igreja, né? Mas o que que ela fez? Ela lembrou das nossas aulas e associou aquele lugar. Então pode ser que você não lembre todos os nomes que eu falei, todos os lugares que eu falei na aula do ano passado, mas provavelmente quando você tiver contato novamente com aquilo, você vai estar lá na tua memória, na tua cabecinha, e você vai, ó, relembrar, certo? Então agora que nós já relembramos o ano de 2020, nós vamos entrar no ano de 2021 para as nossas aulas de ensino religioso, certo? Então, para isso, você vai pegar o seu caderno, o seu lápis ou a sua caneta, vai colocar a data de hoje e eu já volto, tá bom? E aí, já pegou seu material? Ótimo! Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Todo grupo tem um líder, né? Nós acabamos de falar aqui na nossa retrospectiva do ano passado, de 2020, que nós estudamos um pouco dos líderes que existem nas religiões. Existe um líder na família, existe um líder do Estado, existe um líder na escola, um líder na religião. Quem que são esses líderes? Você lembra? Na sua família. Ah, prof, é meu pai e a minha mãe que são os líderes dentro da minha casa. Ah, na minha casa é meu tio, na minha casa é minha avó. Sempre tem uma pessoa que vai coordenar. Não quer dizer que aquela pessoa vai mandar, né? Que só ela vai mandar, que só ela tem razão. Na verdade, o líder é a pessoa que está ali para orientar. Lembra que nós conversamos sobre isso? Que o líder religioso, principalmente, tem esse papel de orientar, porque normalmente ele estudou um pouco mais essa religião e aí ele sabe um pouco mais para poder ensinar. Então ele tem esse papel de líder. Dentro do Estado, o que significa isso? O Estado, né, é esse poder que está acima de nós com a lei, né, com as eleições, por exemplo, que teve no ano passado, em 2020. Aí a gente elegeu o quê? Um prefeito, elegeu os vereadores. Eles são líderes, né? São eles que vão reger o nosso município. Aí depois tem lá o governador, tem os deputados, todos eles são líderes. Quem que é o líder maior do Brasil? O presidente. Muito bem, o nosso país é liderado por um presidente, que é o líder do Brasil. Olha só, você já sabe então líder de Estado, você já sabe líderes dentro da família e na escola. Quem são os líderes dentro da escola? A professora, a diretora, a vice-diretora, a pedagoga, as inspetoras. Todos são líderes dentro da escola, porque a função é ensinar, orientar vocês, cuidar lá na hora do recreio, trazer as brincadeiras, cuidar de vocês. Tudo isso é uma função de líder. E na religião? Quem lembra algum nome de líder que nós trabalhamos no ano passado? Não estou escutando direito. Isso! O padre é um líder dentro da religião católica. Outro líder que você lembra? Deixa eu ver.
O pastor, ótimo, também é um líder dentro da religião. E no budismo? Eu vou mandar um beijo bem instalado para quem falar. Deixa eu ver. Isso! O Dalai Lama é o líder maior do budismo. Ó, o beijo. Recebe aí quem acertou. Muito bem. Quem não acertou, relembrou agora o que nós conversamos no ano passado. Então vamos voltar a falar dessa liderança. Olhem lá. Para compreender melhor o que significa ser um bom líder, leia, copie e complete as frases, ordenando as letras que estão entre parênteses. Então essa é a nossa primeira atividade. Eu vou colocar aí a frase e vou explicar novamente. Olha lá. Frase número 1. Líder é aquele que... Aí entre parênteses tem uma palavra toda misturadinha. Vocês vão pensar nessa palavra e vão encaixar ela na frase. E aí depois nós vamos voltar e eu vou corrigir com vocês, ok? Eu vou dar um tempinho para cada frase, você copia, coloca ali a palavra certa e eu já volto com as respostas, certo? Então tá bom, eu já volto.
E aí, conseguiram? Foi difícil? Foi fácil? Ai, que bom! Então nós vamos conferir agora as respostas certas. Vamos lá, ó? Então vamos lá. Resposta certa para número 1. Prestem atenção. Líder é aquele que acompanha o grupo. Essa era a palavra que estava misturada. Eu vou repetir. Líder é aquele que acompanha o grupo. Quer um tempinho para poder corrigir aí? Ah, a prof não vai ser tão malvada, né? Eu vou dar um tempinho para você corrigir e eu já volto. Conseguiu aí fazer a sua correção? Então vamos para a próxima. Número 2. Um líder deve estar sempre atento e disposto a ouvir. Muito bem, vou repetir. Um líder deve estar sempre atento e disposto a ouvir. Duas palavras estavam escondidas aí. Eu vou deixar um tempinho para vocês corrigirem e eu já volto. Muito bem, agora vamos para a nossa terceira frase. Vamos corrigir? Escolher o caminho que fará bem para todos é a missão do líder. Essa é a palavra escondida, missão. Então, escolher o caminho que fará bem para todos é a missão do líder. Vou dar um tempinho para você corrigir e eu já volto.
Muito bem, passamos pela primeira parte da nossa aula, falando um pouquinho, relembrando sobre a liderança. Vamos então ler juntos esse textinho que está no próximo slide? Olhem aí. Entre os muitos ensinamentos dos líderes, temos aqueles que são indispensáveis à convivência. Eles são conhecidos como regras de ouro. Olhem lá, regras de ouro das religiões. Você já ouviu falar em regras de ouro? Vamos pensar um pouquinho juntos. Se essa regra tem esse nome, regra de ouro, por que tem esse nome, será? Regra de ouro. O que o ouro lembra para nós? O que o ouro lembra para você? Uma coisa valiosa, né? Uma coisa que a gente tem que guardar, porque é muito valioso, né? Normalmente as peças que tem essa pedra de ouro, né, que tem ouro, as pessoas guardam, né? Elas têm sempre assim, guardam sempre bem guardadinho, porque ela tem um valor muito grande quando é de ouro. Então, por isso que a regra de ouro é uma regra que deve ser muito bem guardada. É uma regra que as pessoas precisam compreender e cumprir dentro da religião. Nós vamos entender um pouquinho mais do que é essa regra de ouro. Olhem aí, leiam comigo. O que é uma regra de ouro? É uma lei única que está presente em todas as principais correntes religiosas e sapiensais das diferentes culturas do mundo. Por isso, podem bem definir-se também como as sínteses de códigos éticos universais. Prof, tem uma palavra diferente aí. Você conseguiu identificar? Sapiensais. O que isso quer dizer? Sapiência quer dizer, ó, inteligência. Então quer dizer que a regra de ouro, ela fala das correntes religiosas e sapiensais. O que isso quer dizer? Correntes religiosas e correntes que têm as filosofias de vida, né? Não é só a religião, tem aquele modo de viver, de pensar. Então a regra de ouro é uma regra que norteia, uma regra que encaminha aquela religião, que é a essência daquela religião. Inclusive tem regra de ouro e num lugar muito legal. Olha só onde que tem, vejam aí. Na entrada do Palácio de Vidro, sede da ONU em Nova York, há um mosaico que representa homens, mulheres e crianças das mais diversas origens, religiões e culturas. O mosaico contém a frase: faça aos outros o que gostarias que fosse feito a ti, a chamada regra de ouro. Então, lá nesse prédio da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é onde fala sobre direitos humanos, que é onde as pessoas vão para discutir coisas que vão ser aplicadas para o mundo inteiro, regras que vão ser aplicadas para o mundo inteiro. Nesse espaço, então, tem um mosaico. O que é um mosaico? É uma espécie de painel montado assim com vários, com a pintura, né, que representa lá homens, mulheres e crianças, e nesse mosaico está escrito essa frase: faça aos outros o que gostarias que fosse feito a ti. Essa é uma regra de ouro universal. É uma regra de ouro que todos deveriam e poderiam seguir, né? Nós vamos ver agora cada regra dentro de várias religiões, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer algumas dessas regras. A primeira regra, eu quero que você leia aí comigo. Não trates os outros de um modo que tu mesmo consideres danoso. O que essa frase quer dizer? Vamos repetir. Não trates os outros de um modo que tu mesmo consideres danoso. Essa frase, que é uma regra de ouro, ela tem a mesma essência da frase que nós ouvimos lá, que está escrito no painel da ONU. O que isso quer dizer? Será que a gente faria com uma pessoa próxima de nós o que a gente não quer que faça pra gente? Por exemplo, um exemplo bem próximo de vocês. Será que eu gosto de ser beliscado? Dói, né? É ruim ser beliscado. E por que eu vou beliscar o outro se é ruim? Não é? Por que eu vou fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim? Será que eu gosto de que batam em mim? Não. A gente normalmente não gosta de levar tapa, de ser maltratado, né? E por que eu vou maltratar o outro? Essa é a essência dessa regra de ouro. Nós vamos conhecer mais uma, prestem atenção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Vou ler mais uma vez. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Então,
Essa regra de ouro, que é uma regra de ouro cristã, que inclusive está lá na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, lembram? Olha aí, ó. Lembra que eu falei que a gente ia começar a lembrar das coisas que viu no ano passado, conforme nós vamos revendo alguns conceitos dentro da aula. Então, o que essa regra quer dizer? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma essência. Não faça para o outro o que não quer que faça para você. Ah, eu gosto de comer coisas bem saborosas. Será que se a pessoa for na minha casa eu vou oferecer uma coisa que eu não gosto? Uma coisa que, pode comer isso daí porque eu não gosto. A gente normalmente oferece o que a gente gosta, o que a gente, ou para agradar aquela pessoa, o que ela gosta. A gente gostaria de ser tratado assim quando fosse na casa dela. Então, sempre pensar que não pode, que a gente não deve fazer para os outros o que a gente não gostaria que fosse feito para nós. Mais uma regra de ouro, vamos ver? O que é odioso para ti, não o faças ao teu próximo. Está nisso toda a lei. Todo o resto é comentário. Vou ler mais uma vez. Uma lei é uma regra de ouro do judaísmo. O que é odioso para ti, não o faças ao teu próximo. Está nisto toda a lei. Todo o resto é comentário. Então, mais uma vez, não fazer para o outro o que não quer que faça para você. Como aí está dizendo assim, todo o resto é comentário. O que isso quer dizer? Que se você não fizer isso, todas as outras coisas que for feito não vai valer de nada, porque afinal de contas você feriu o irmão, você, né, dentro das religiões chama de irmão, ou feriu o amigo, ou então fez uma coisa para outra pessoa que você às vezes pode parar e pensar assim, puxa, eu não gostaria que fizesse isso para mim. Né? Então a gente não faz para o outro que não quer que seja feito para nós. Vamos continuar para a próxima regra de ouro? Vamos lá. O respeito por todas as formas de vida é o fundamento. Vou ler mais uma vez. O respeito por todas as formas de vida é o fundamento. Essa regra de ouro é uma regra de ouro indígena, né? Dentro da religiosidade indígena. O que isso quer dizer? Dentro da religiosidade indígena, nós já vimos em outras aulas que eles têm essa conexão com a natureza, né? Com essa conexão com tudo que está ao redor. Então, dentro da filosofia da religião indígena, da religiosidade indígena, o que eles pensam? Que se você fizer mal para uma árvore, você está fazendo como se tivesse feito para você. Ah, se você fizer mal para um animal, é a mesma coisa que estivesse fazendo mal para você, assim como o ser humano, né? Como eles têm essa conexão com a natureza, eles falam que você tem que respeitar tudo ao seu redor, porque isso faz parte da regra de ouro para eles, certo? Próxima regra de ouro, vamos lá. Não fazer nada aos outros que, se fosse feito a ti, te causasse sofrimento. É este o resumo do dever. Vou ler mais uma vez. Não fazer nada aos outros que, se fosse feito a ti, te causasse sofrimento. E este é o resumo do dever. Essa é uma regra de ouro hinduísta, né? O hinduísmo é uma religião muito grande, existem muitas partes, né? Mas essa é uma das regras de ouro dentro do hinduísmo. Mais uma vez, pensando nessa frase, é o mesmo que dizer que, se eu não quero passar por nenhum sofrimento, eu não farei ao outro também passar por esse sofrimento, ok? Próxima regra de ouro, vamos lá. Ninguém é verdadeiramente crente que se não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. Ninguém é verdadeiramente crente se não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. Olhem só, essa regra de ouro quer dizer o quê? Se eu desejo coisas boas para mim, eu vou desejar coisas boas para o outro também, não é? Então, tudo que eu desejo para mim, eu espero que o outro também tenha. É como se fosse um espelho. Se eu estou feliz, eu quero que a outra pessoa esteja feliz. Se eu estou colhendo coisas boas, se eu estou tendo uma vida legal, eu quero que o outro também tenha uma vida legal, certo? Essa regra de ouro também está dentro da religião. Vamos para a nossa última regra de ouro, prestem atenção. Quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Essa regra de ouro... vou ler mais uma vez, né? Quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Essa regra de ouro, como tem a ver com a religiosidade afro, né? Tá até dizendo ali provérbio iorubá. Lembra que a gente já estudou que dentro da religiosidade afro, eles têm também, como os indígenas, uma conexão muito grande com a natureza, né? Desse respeito à natureza, do respeito a tudo que está ao nosso redor. Então, por isso que até essa regra de ouro fala do passarinho, né? Se você vai maltratar um animal, será que você gostaria de ser maltratado assim? Às vezes a gente pega assim, fica bravo, né? Às vezes o cachorro ou o gato faz uma coisa ruim, sei lá.
A gente fica bravo assim, e aí vai lá e maltrata aquele bichinho. Será que a gente gostaria de ser maltratado se a gente fosse aquele bichinho? A gente se colocar no lugar daquela pessoa, até como pessoa mesmo, a gente pode pensar, né? Se a gente for fazer alguma coisa de mal, ou tiver feito alguma coisa de mal, e depois pensar, puxa, será que eu gostaria de passar por isso? Será que eu gostaria de também ser maltratado? Todas as regras de ouro que nós vimos até agora, dentro das religiões e em muitas outras religiões, nós vimos alguns exemplos, né? Todas elas têm a mesma essência. Aquela da primeira regra que nós vimos, que é a regra de ouro universal. Não faça ao outro o que não quer que faça para você. Isso é uma regra de ouro universal, tanto para quem está dentro da religião como para quem não está. Porque para viver em sociedade nós temos regras, não é mesmo? Nós até já estudamos isso. Temos as nossas leis, né? Nós até vimos que tem símbolos nas leis, né? Que a gente pode, por exemplo, pensar assim. Existe uma lei dentro da religião, que é da religião cristã, você já deve ter ouvido falar, que diz assim, não matarás. Essa é uma regra, né, um mandamento dentro daquela religião. Mas se nós formos pensar na sociedade em geral, se todo mundo saísse matando, ia ser meio estranho, né? Por isso que tem a regra dentro da religião e nós temos essas regras dentro da lei também, que se por um acaso, né, você cometer isso, é um crime. Então, se você não cumpre aquela lei, você sofre uma consequência, certo? Vamos lá para a nossa atividade? Mais uma atividade? Sim, mais uma atividade. Prestem atenção. Copie as palavras a seguir e pinte aquelas que podem representar atitudes positivas. Vou repetir. Copie as palavras a seguir e pinte aquelas que podem representar atitudes positivas. Então, olha aí o quadro. Olha lá. Tem a palavra preconceito, fé, tristeza, orgulho, bondade, amizade e egoísmo. Prof, mas eu não consigo copiar do jeito que está nesse quadrinho aí. Não tem problema, pode copiar uma embaixo da outra no seu caderno. Depois que você copiar essas palavras, você vai pensar nelas e vai pintar as que fazem parte de uma atitude positiva, que é uma coisa legal, certo? Vou dar um tempo para vocês e eu já volto.
E aí, conseguiu copiar? Agora você já escolheu a palavra, já pintou e agora eu tenho mais um desafio para você, mais uma atividade, presta atenção. Agora, escolha uma das atitudes que você pintou para colocar em prática no seu dia a dia. Na sequência, escreva o que você fará para colocar essa atitude em prática. Na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade, vamos pensar juntos sobre quais as palavras que você escolheu. Então eu vou voltar ali para você ver. Preconceito, fé, tristeza, orgulho, bondade, amizade e egoísmo. As palavras que você pintou de positivo, você vai pensar como você pode colocar em prática essa palavra que você escolheu, que você viu que era uma palavra positiva. E aí você vai escrever como você coloca isso em prática no seu dia a dia. Certo? Vou dar um tempinho aí para você copiar essa parte de baixo aí, ó. Na sequência, escreva o que você fará para colocar essa atitude em prática e pensar, e eu já volto.
E aí, conseguiu pensar no que você pode fazer para colocar a sua atitude positiva em dia? Ou no seu dia a dia, como é que você pode aplicar? Se não deu tempo, termina a sua atividade bem tranquilo e aí na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, certo? Você tem uma semana aí para você fazer essa atividade, ok? Então a nossa aula número 1 de 2021 fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam bem descansados, com toda a energia para esse ano a gente poder aprender muitas coisas. O quarto ano tem coisas espetaculares para aprender no ensino religioso, certo? Não esqueçam, lava bem a sua mão, embaixo da unha inclusive, tá? Usa máscara e se puder fica em casa. Um abraço apertado que eu tava com saudade. Beijos, ó! E até semana que vem. Tchau, tchau!